Hoje o nosso Café com Guerra é sobre turismo. Para falar sobre turismo do nosso sertão, nada melhor do que ele, Sebastião Costa, o cara que vive intensamente o turismo, sem contar que é um radialista de mão cheia e um grande amigo do meu coração. Seja bem-vindo, amigo. Bem-vindo, graças a Deus aqui é a primeira vez, né? Muito obrigado. E dizer que é uma alegria e uma satisfação saber que tem esse podcast, esse cafezinho, né? Pra gente estar aqui batendo um papo sobre Serra Talhada. Com certeza. Para quem não conhece, quem é Sebastião Costa? É serra talhadense, Eita. É de Calumbi, de onde é? E por que o turismo chegou na tua vida, irmão? Vê bem, meu nome é Sebastião Costa, eu sou do Recife, estou em Serra Talhada há 15 anos já. 15 anos. Né? Sou guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo. Sou produtor cultural, sou ator, cenógrafo, repórter fotográfico e radialista, né? Olha o currículo do cara, gente, apenas. E aí eu cheguei aqui em Serra Talhada em 2012 para trabalhar numa empresa aqui, uma grande empresa aqui de Serra, como supervisor regional, né? Atendi essa região até Vá falando. Marcolândia. Peraí que eu quero pegar uma caneta, porque eu quero aprofundar mais. Vamos lá, Aí você é repórter. Sou repórter fotográfico. Repórter, fotográfico. Radialista. Certo. Isso tudo com DRT, né? Eu sei. Radialista. Aí ator e cenógrafo, produtor cultural e guia de turismo aqui, credenciado pelo Ministério do Turismo. Então, aos pouquinhos eu vou fazendo uma coisa, a outra, e vai juntando essas atividades, né? Eu precisei pegar um papel para anotar, porque eu confesso que eu não consegui decorar tudo isso. E aí eu vim para cá, para Serra Talhada, no dia 1º de maio de 2012. Então vim trabalhar numa empresa aqui, e daí a prefeitura... Eu cheguei aqui em dezembro de 2013. 2013. Aí o que é que aconteceu? Eu já trabalho com turismo há muito tempo, não é depois que eu cheguei aqui. Em Recife eu trabalhei 9 anos com turismo, trabalhava com companhias aéreas, consulados, fazendo check-in em aeroporto para cliente, indo receber cliente de madrugada para deixar no hotel. Então, de tudo na área de turismo eu fiz um pouco. E na agência de turismo eu já trabalhei de office boy, já fui emissor de passagem, né? Na época que a passagem era de papel ainda, né? Então eu trabalhei nisso e fui levando o turismo até vir para cá, para Serra Talhada, e vi esse nicho de mercado aqui. E por que Serra Talhada? Não, justamente porque eu vim para trabalhar aqui e aí me acostumei com Serra Talhada, e daí eu vi a potencialidade que Serra Talhada tinha e que não tinha ninguém trabalhando isso. Então eu terminei o meu curso técnico em guia de turismo pelo Senac, e a partir daí eu comecei a trabalhar as potencialidades que Serra Talhada tem, começando pelo Museu do Cangaço e pela história de Lampião, que isso aí já é um nicho de mercado muito bom. Tem muita gente que vem atrás disso. E a partir desse mercado do turismo, foi abrindo novas possibilidades. Hoje eu dou aula no Senac também de turismo, e aí as turmas que eu faço no Senac, a gente vai para campo para descobrir os pontos turísticos que Serra Talhada tem. E aí, em uma determinada aula de campo que fizemos, descobrimos 41 atrativos turísticos em Serra Talhada. Caramba. Alguns aptos para receber o visitante, outros precisam dar uma melhorada. Tem um que eu ainda preciso ir lá. Não fui ainda, mas eu tenho que estar lá, porque é um achado, não vou dizer um achado, já é de muito tempo, mas não é explorado, que é o Lago Tapuio, onde foi encontrado ossos de preguiça gigante que viveram há milhões de anos aqui nessa região. Não só em Serra, mas em toda a região existe esses fósseis, né, de preguiça gigante. Então isso é uma coisa que precisa ser explorada aqui em Serra Talhada, como também as inscrições rupestres, que tem muito por aqui na Fazenda São Miguel, lá nos Poldrinhos. Então isso é uma coisa ainda que a gente precisa trabalhar. Produção, bota aqui embaixo, que danado é isso, ossos de preguiça gigantes, pra gente compreender. E essas inscrições rupestres também são feitas aonde? Em cavernas, em quê? Tem algumas pedras na Poldrinhos, né, lá no Poldrinhos, e também na Fazenda São Miguel, que tem inscrições antigas, que são as inscrições rupestres, né? Então é um achado que o pessoal não explora. Alguns moradores até
vandaliza, vamos dizer assim, porque eles veem aquelas inscrições, aí pega a tinta e vai querer acender. Quer dizer, quando você faz isso, aí estragou o original, né? A originalidade. E as preguiças gigantes, os ossos começaram a aparecer quando a ferrovia começou a ser feita pela Odebrecht, que eles começaram a escavar para fazer as linhas férreas, e aí começou a aparecer os ossos. Sim. E eles achavam anormal o tamanho do osso que era encontrado. E onde é que chegou a definir que aquele osso é de uma preguiça gigante, não de um hipopótamo, ou sei lá, de um veado do campo? Aí houve uma integração com a Universidade Rural aqui, né? Alguns pesquisadores vieram para cá e começaram a fazer esses estudos e foi descoberto esses ossos. Inclusive, teve uma pessoa de pesqueira que veio, pegou um, levou, e dizem, eu não tenho certeza, que esse que foi encontrado aqui, que essa pessoa de pesqueira levou, está no museu no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Né? Quer dizer, hoje, de vez em quando, eu converso com a Cisão, que é daquela região. Da região de São Ele Miguel. diz que se escavar mais, acha mais coisa, não é? Então, eu acho que o que tem que ser feito lá não é escavar, é fazer um estudo para viabilizar o turismo ali, naquela região. E uma escavação feita por arqueólogos, né? Para que possa manter a integridade das peças, para que possa talvez até identificar se há a formação desse animal na integridade. Né? Certamente vai ser encontrado mais coisa, porque essa região toda ela era habitável por esses animais. Se você for no Crato, por ali, Barbalha, existe esses fósseis. Na região do Ceará, do Cariri ali, na região do Cariri, na micro-região do Cariri, né, na verdade ali tem muitos fósseis. Eu não sei se eu já lhe falei, mas na minha casa, inclusive, na área externa, nós colocamos uma pedra, que é uma pedra natural, chamada Pedra Cariri. Né, e é uma pedra linda, é uma pedra fria para a área externa, aguenta sol, chuva, etc. E eu tenho algumas lá com fósseis de peixe. Pronto, exatamente. Então, é algo incrível, mas ao mesmo incrível, eu sou sortudo de ter, mas ao mesmo tempo é terrível desse comércio e não comprei a pedra Cariri com o fóssil, comprei um caminhão, né? Comprei um caminhão de pedra e desse caminhão veio algumas com fósseis, ou seja, que esse material poderia ser preservado, né? Quantos milhões de anos. E às vezes, Antônio, tem alguns moradores que nem se toca do que aquilo, a valiosidade que tem. Sim. Né? Então ele vende, dá, não sabe o quanto é valoroso, né? E aqui eu estou reunindo alguns amigos que estão fazendo o curso de guia para a gente ir nesses locais, para tornar esses locais visitável. Pois eu quero conhecer esses locais. Nós temos uma área aqui em Tauapiranga que parece o Vale do Catimbau. Quando me mostraram as fotos, eu disse, isso é o Vale do Catimbau. A pessoa disse, não. Isso é em Tauapiranga. Então, é um local também que eu pretendo ir lá para fazer também umas pesquisas e aprofundar ainda mais para criar roteiros dentro da cidade de Serra Talhada. Que legal, cara, que legal. Olha, gente, que bacana. Serra Talhada, para quem não sabe, fica no meio do estado de Pernambuco. Isso. É uma cidade que está longe de 2 grandes centros urbanos, né? Caruaru, acho que é 300 e poucos quilômetros, né? 320, eu acho, 300, não sei. E Petrolina, 350 quilômetros. Então, Serra Talhada é um polo, né, no estado de Pernambuco, depois desses 2 polos, e claro, do Grande Recife, região metropolitana. Serra Talhada é conhecida como um polo médico, um polo educacional, um polo educacional, um polo de mercadorias, de cereais, ou seja, muitas pessoas vêm aqui, existem armazéns que conseguem desenvolver essa mercância ainda tal qual há muitos anos. Né? E Serra Talhada hoje está sendo palco de turismo. Exatamente. Hoje, Serra Talhada está no mapa do turismo brasileiro. Explica aí pra gente, o que é esse mapa? O mapa do turismo brasileiro são aquelas cidades que têm potencialidades para desenvolver o turismo e para você entrar dentro desse mapa, tem alguns critérios que são feitos pelo Ministério do Turismo. Vá falando. E isso aí, o que é que abrange? É isso daqui? Isso aqui é o passaporte
E isso aqui foi uma estratégia de marketing do governo do estado. Mostra para lá para a câmera. Isso foi uma estratégia de marketing do governo do estado para criar o desejo daquele visitante de visitar alguns atrativos. Você chega com um passaporte desse, aí vai no Museu do Cangaço, aí lá você pega aqui uma folhinha dessa aqui, tem um carimbo lá no museu, o governo do estado dá um carimbo com as marcas do museu, você carimba e você bota, estive aqui no Museu do Cangaço no dia tal. Aí o que é que acontece? Cria a vontade de você ir na Casa da Cultura, que lá também tem um carimbo, aí você vai lá e de repente você quer encher as páginas aqui do passaporte. Que legal. Então foi uma estratégia de marketing do... Essa aqui já tem um aqui, ó. Tem um carimbo já. Já tem um carimbo de serra aqui, né? ó, Gente, rapaz. Aí aqui é só botar um texto. Então isso foi uma jogada de marketing muito legal para alavancar o turismo no estado. E voltando à questão do mapa, sim. Então o que é que acontece? Existem uns parâmetros para que a cidade ela entre dentro do mapa, do sistema do Ministério, que é empregabilidade na cidade, na rede de turismo. E quando eu digo a rede de turismo, eu não digo só o hotel, eu não digo agência de viagem, guia. A cadeia produtiva do turismo ela é tudo que engloba aqueles serviços que o turista chega numa cidade e quer usufruir. Eu tenho uma colega minha que se ela chegar na cidade, ela tem que saber onde tem um salão de beleza. Então, isso faz parte da cadeia produtiva do turismo. Claro. A gente pensa que é só um serviço comum, mas não é, porque você chega na cidade, você quer saber onde tem uma farmácia, entendeu? Onde tem uma lotérica. Então, mesmo isso sendo serviços, mas ele está dentro da cadeia produtiva do turismo. Uhum. Então, esse é um parâmetro para o Ministério. Um outro parâmetro é a quantidade de equipamentos e serviços que estão cadastrados no Cadastur, né? Então tem que ter isso também. Existe também a questão da capacidade hoteleira. Qual é a capacidade hoteleira de Serra? Hoje a capacidade hoteleira de Serra Talhada ela está em torno de 1.700 leitos. É muita coisa. E quando a gente chama leito, é cama, entendeu? Não é o apartamento. Não é a quarta... o apartamento de um hotel, a gente chama de unidade habitacional. Você vai ver, geralmente você vê essa nomenclatura em duas letras, que é a UH. As duas letras. UH é unidade habitacional. Então, vamos supor, o Hotel Ibis, hoje, ele tem 94 unidades habitacionais, que são os apartamentos. E dentro desses apartamentos, aí tem os leitos. Entendi. Cada unidade dessa tem 2 leitos. Entendi. Entendeu? E em Serra hoje tem quantas unidades habitacionais? Você recorda ou não? Olha, hoje a gente deve estar em torno de 900 unidades habitacionais. Muita que coisa. Quando você faz a soma disso, chega lá perto de 1.700, 1.800. Entendi. Pode até ultrapassar pelo fato de, às vezes tem hotéis que tem um apartamento duplo que ele pode se transformar em triplo. Triplo. Quádruplo. O Hotel das Palmeiras, né, por exemplo, ele tem apartamentos triplos, quádruplos. Isso, exatamente. Além dos dos tradicionais que são duplos. Isso. Então isso também faz parte desse parâmetro para o Ministério do Turismo. E também a quantidade de pessoas que vem para a cidade. Hoje Serra Talhada recebe mais pessoas em hospedagem do que Triunfo, do que Salgueiro. Ainda contém isso, porque assim, há 10 anos atrás, Serra Talhada, por ser um polo, sobretudo antes da pandemia, ele recebia muitos representantes comerciais. Ainda recebe. Né? Mas hoje, com a pandemia, eu percebo, me corrija se eu estiver errado, por favor, que o ramo dos representantes comerciais em Serra Talhada é um pouco que mudou. Porque antes as pessoas vinham para Serra Talhada para desenvolver as suas atividades. E eu acho, me corrija, por favor, que as empresas hoje já estão contratando pessoas de Serra Talhada, porque aqui Serra Talhada é um polo que ele vai daqui para outras pequenas regiões para fazer essas atividades. Hoje Serra Talhada é uma cidade indutora do turismo. E aí o que é que acontece? O turismo de negócio, que a gente trata como negócio, mas para o Ministério é turismo, é o turismo de negócio. Então, vem muitos representantes, mesmo tendo a era digital, existem muitos representantes que vêm aqui para a Serra Talhada. Tem hotéis que chegam a ter durante a semana, dias de semana, 100% de capacidade. Geralmente, dia de semana é mais cheio, final de semana é mais vazio. Aí esvazia. Então, isso também faz parte desses parâmetros para o Ministério. Em agosto do ano passado, houve uma mudança
de critérios, que aí o Ministério está sendo mais rigoroso. Então, o que é que acontece? Ele elencou 10 itens, e desses 10 itens, ele dividiu mais 70 subitens, que ele diz assim, vamos supor, uma cidade, para ela ser turística, ela tem que ter internet nas praças para os visitantes. E dessa internet nas praças para visitantes, ela vai se desdobrando mais em outras coisas, claro, outros serviços que tenha nessa praça. Então, hoje o critério está mais apurado. Entendi. Até porque nem toda cidade ela tem essa capacidade. Claro. Se a gente chegar em Recife, Porto de Galinhas, tem essas internets já na praça, nas praças, né? É uma internet pública, claro, aberta. E as cidades elas vão ter que começar a se adequar a isso, que às vezes não é nem coisa tão difícil, porque com isso você tendo no mapa, você estando no mapa, chega recurso para o município. Sim. Entendeu? Então, um dos critérios também é esse, que você gere renda, que você tenha uma cidade dentro do organograma dela, que tenha uma boa limpeza, que tenha uma guarda turística, entendeu? Então, são vários fatores que o Ministério está elencando agora para que essa cidade ela se torne turística. Hoje, Serra Talhada é uma cidade complementar, de turístico complementar, porque são 3 níveis, município turístico, município complementar e município com apoio ao turismo. Explica então, aí, o turístico, exemplo, Triunfo. Não, Triunfo ela está na classificação de complementar, turismo município complementar. Hoje a gente tem aqui em Pernambuco, Porto de Galinhas, que a gente nunca diz Porto de Galinhas, Ipojuca, né, porque tem várias outras. Porto de Galinhas faz parte. Né? É uma das praias do município de Ipojuca. Aí o Recife, Olinda, né, Jaboatão, uma outra aqui, Caruaru. Goiânia não. Goiânia eu acho que está em complementar. Porque Goiânia tem aquela região dos Palmares, né? É muito rica em história, né? Mas aí é aquela coisa, dentro dos parâmetros... Entendi, dos parâmetros do porque Ministério. Você pode ser até uma cidade super histórica, mas aí o Ministério, para você se tornar um município turístico, mesmo você tendo isso, sim, você tem que ter uma série de critérios que você tem que atender aquilo. Entendeu? Entendi. Já chegou um tempo, eu acho que até o final de 2024, Serra Talhada estava no mesmo patamar de Ipojuca, aliás, de Olinda e de Jaboatão. Caramba. Entendeu? Porque antes era classificado como categoria A, B e C. Entendi. E D, chegava até a D. Mas aí criaram outras classificações e eles foram à frente e Serra Talhada manteve. Porque o Ministério ele fez uma filtragem e começou a... Peraí, gente, como é que Serra Talhada está no mesmo patamar de Olinda? Entendeu? Então tem alguma coisa que não está correta aí, sim, né? Mesmo as duas cidades tendo os seus valores históricos, sim. Mas alguma coisa está errada, porque Serra não pode estar no mesmo patamar de Olinda, claro, né? E nem de Jaboatão. Então foi por isso que em agosto do ano passado, no Salão do Turismo, o Ministério fez essa nova classificação, né? Então hoje é município turístico e município complementar. Então nós somos hoje município complementar. Complementar. Entendeu? E você falou algo interessante que eu até anotei. Serra Talhada tem 41 atrações turísticas. Eu acredito que você conheça essa grande maioria. Quais delas são as mais incríveis e imperdíveis para você que está assistindo a participar e conhecer, que talvez você nem saiba que tem aqui? Não, a gente tem aqui uns principais, né? Que eu posso dizer, a gente tem o Museu do Cangaço, tem a Casa da Cultura, que foi reformada agora. E eu vou dizer a você, a reforma que foi feita, existia muita apreensão de como vai ser essa mudança da Casa da Cultura. E a Casa da Cultura está muito bonita. Ela deu um upgrade que não deixa Serra Talhada a desejar de nenhum outro centro turístico, nenhum museu. Porque além de ser Casa da Cultura, é um museu. Então, os elementos cênicos, eu digo elemento cênico, o cenário que foi criado lá por Josenildo ficou muito bom e isso transforma quem chega aqui e diz assim, rapaz, eu não sabia que tinha isso. As coisas foram colocadas nos lugares e bem visível, com design bonito, moderno.
entendeu? Aproveitando o prédio histórico, porque aquele prédio da Casa lindo. da Cultura, ele é de 1914. É lindo, é lindo. E eu fazendo uma pesquisa, pouca gente sabia disso. Então eu digo, não, eu tenho que ir atrás de alguém que saiba quando esse prédio foi feito, pelo amor de Deus. Claro, claro. Então ele é de 1914, é um prédio histórico que deve ser tombado, né, pelo IPHAN, acho que a prefeitura deve fazer isso, e é muito bonito. Entendeu? Então não fica a desejar a nenhum outro centro histórico do Brasil. Você falando isso, eu já anotei aqui, produção, pra gente gravar lá na Casa da Cultura e no museu. Pronto, aí. Fazer a produção de conteúdos lá. Aí o que é que acontece? Aí tem um museu, tem a Casa da Cultura, tem a Concatedral da Penha, É né? linda aquela igreja. Que antes era matriz e agora não é mais matriz, agora é Concatedral, que é muito bonita. Ela tem um estilo gótico na parte externa e neoclássico na parte interna. E um detalhe que eu tive observando esses dias é os vitrais. Algumas famílias fizeram doações para que aqueles vitrais fossem feitos. Se você olhar aqueles vitrais, embaixo tem o nome da família. Sério? Entendeu? São coisas assim que a gente passa despercebido. Eu digo que a gente passa despercebido por isso. E aí tá aí a Concatedral, bonita demais. Aí nós temos a igrejinha lá da Concha. Aquela igrejinha, né? A igrejinha do Rosário. E aí quando eu levo algum grupo para lá, eu digo que Serra Talhada, ela começou em 1545. Não tinha nome, não tinha nada, mas em 1545, a família Garcia Dávila veio para o Nordeste, a mando da coroa portuguesa, e comprou uma faixa de terra que vai do sul, que ia, né, do sul da Bahia ao norte do Maranhão. Apenas o sul da Bahia ao norte do Maranhão. Porque essa região... Metade do Brasil, assim, uma tirinha. Do Nordeste todo. Uma tirinha. Ou o litoral todo. É. Porque era uma região rica em algodão e cana-de-açúcar. Então a coroa portuguesa viu isso e não, a gente tem que pegar isso aí para a gente produzir. Então a família Garcia Dávila veio, aí foi feita a Casa da Torre em Salvador, que a Casa da Torre, vamos dizer que fosse uma imobiliária. Aí fez as Seis Marias, que eram os lotes, loteou tudo. Então a partir daí a pessoa chegava, comprava um pedaço de terra, ou a coroa portuguesa dava, entendeu? E aí a gente começa a ver assim, mas então quer dizer que essas terras, 45 anos depois do descobrimento, ela foi comprada, já tinha dono, entendeu? E aí, nessa época de 1545, aí foi quando veio Tomé de Souza para a Bahia, né, aquela questão das capitanias hereditárias, Sim. E Duarte Coelho Pereira para Olinda. Então foi a partir daí que fez essa divisão de terra, e hoje a gente tem Serra Talhada aí, quer dizer, Agostinho Nunes de Magalhães chegou e pegou essa partezinha que fica Serra Talhada. Agostinho Nunes, o relato histórico, ele chegou quando aqui? Olha, tem alguns escritos que por volta de 1700 já tinha gente por aqui. Então, a cidade, ela foi formada, né, teve o ano de emancipação dela, e teve também essa parte que quando chega ao Agostinho Nunes de Magalhães. Tem um rapaz aqui, já me disseram quem é ele, mas eu não tive ainda a oportunidade de conversar com ele. Segundo a Cisão me falou que ele tem alguns documentos de imposto datados de 1700. Quer dizer, já tinha gente aqui, né? 1700, estamos falando de 326 anos, a cidade de Serra Talhada tem 270, eu acho. 172. Uma coisa assim. E aí você começa a ver isso. E a Cisão ainda diz mais, que antes disso, lá naquela região da Fazenda São Miguel, já tinha gente. Isso, 1700, é questão de documentos. Olha aí, produção, quando a Cisão vinha aqui, a gente falar sobre isso. Exatamente. Esse aspecto histórico. Seu Cisão, ele ia vir gravar com a gente, tava tudo certo, depois de 3 meses. Eita. E aí eu peguei uma gripe, uma virose, que eu acordei com uma febre, e eu cancelei com o coração partido a gravação. Mas a Cisão, ele tem muita história para contar. Quando você encontrar com ele, diga que veio no Café com Guerra. Pronto. Que ele vai ser convidado para vir novamente. Muito bem. Então, você vê a quantidade de história que nós temos, e aí eu só falei até agora de 3. Só de 3. Aí se a gente pegar ali a concha acústica, a gente tem a sede da Filarmônica Vila Belense, Sim. que é de 1905. Sim. Quer dizer, uma
Filarmônica Centenária, que a gente precisa divulgar isso, precisa Demais. mostrar. E ela é linda. Se você observar, eu sempre posto da Filarmônica quando eu participo de eventos públicos e que eu vejo que ela tá lá. Inclusive, Serelé Baco Baco, aquele que fica no prato, ele tá desde a fundação, né? Desde 1900. Já tá com 120 e poucos anos, tô brincando. Eu esqueci o nome dele, mas eu chamei de Serelé Baco Baco, é dos pratos. Sim. Aí o que é que acontece? Aí você pega, tem ali, só naquele complexo ali, eu tava numa entrevista uma vez, e a pessoa fez, ô Sebastião, tu falou que Serra Talhada tem 41 atrativos, mas eu só conheço a Pracinha Lampião, que tem um restaurante, 2 restaurantes. Aí eu digo, não, rapaz, se a gente pegar a Praça Sérgio Magalhães e a Barão do Pajeú, a gente vai ter só ali, vai ter a Concatedral, vai ter a Casa da Cultura, vai ter o Banco do Nordeste, onde ali foi uma escola, que a gente precisa aprofundar isso. Tem a Casa do Barão do Pajeú, que ali onde é a Súria hoje, ali foi a Casa do Barão do Pajeú. Mas o fato de ter descaracterizado não perde, não deixa de ser um ponto turístico, não? Não, ela não perde, porque perde um valor histórico. Sim. Mas o ponto ele continua. Claro. Aqui morou o Barão do Pajeú, que foi o primeiro prefeito de Serra Talhada. Tá lá, mudaram a fachada, mudaram a parte interna, descaracterizou a estrutura, mas o local foi aquele. Entendi, não vai mudar. Não vai mudar o local. Sim. Aí tem a escola, onde é o Banco do Nordeste hoje. Aqui foi a escola. Tem a Praça Sérgio Magalhães, que ela foi toda reformada, e na praça tem alguns elementos que faz parte também do roteiro, quando eu faço, que tem um casal de lampião, sim, tem aquela árvore. Aquela árvore é linda. Que ali dizem que foi em alusão às algarobas que chegaram para cá, que depois daqui a pouco eu vou contar sobre as algarobas. Vou anotar para não esquecer. Tem a Rosa dos Ventos. Tem a Rosa. Aí o que é que acontece? É aí que eu vou chegar, lá na Rosa dos Ventos. Não sei se você já percebeu ali não é só a Rosa dos Ventos. Tem um ali mapa, tem mapa de Pernambuco. Que é lindo. Exatamente. E ali mostra que Serra Talhada está no centro do estado. Isso. Entendeu? Verdade. Então é uma coisa muito interessante. É você ver que você está no centro do estado. Né? Eu dizendo e você ficar imaginando, aí você tá vendo no mapa. Sim. Entendeu? Aí mais descendo um pouquinho da praça, aí tem as mandalas, que é alusivo ao cangaço, ao lampião. Sim. Então você vê que a praça ela já tem também alguns elementos turísticos que a gente sai falando sobre isso. Sim. E aí, isso só na Praça Sérgio Magalhães a gente tem uns 5 ou 6. Sim. Aí quando a gente vai pra Concha, que tem a Filarmônica, tem a igrejinha, tem o palco da Concha, que era onde ficava a Casa Grande da Fazenda de Agostinho Nunes de Magalhães, que eu já procurei algum registro da casa, como era a casa. Você vê, derrubaram a casa, fizeram a Concha e ninguém sabe como era a casa. Eu não sei se alguém tem alguma foto, alguma coisa que lembre isso. Aí tem a Praça Agamenon Magalhães, que fica ali também, pequenininha, mas Agamenon Magalhães, claro. Serra Talhadense, né? E aí a gente vai para as algarobas. Sim, conta. Aí não sei se você já percebeu que tem 3 algarobas ao lado da igreja do Rosário, que fica em frente à Casa de Seu Lorena. A Secretaria da Fazenda. A Casa de Seu Lorena, Luiz Conrado de Lorena, morava ali. Você percebeu que aquela casa tem um desenho de uma ave? Não, ainda não percebi. Depois você observa. Ele tem um desenho de uma ave. Aí o que é que acontece ali? As 3 algarobas. São as primeiras plantadas no Brasil. Foi, você me falou, não foi? Elas vieram para cá em 1940, para o IPA. Ela veio do Peru, foi para Minas Gerais, para a Universidade de Viçosa, e lá eles não conseguiram desenvolver, então veio para o IPA. Mandaram de Viçosa para o IPA aqui, que na época, 1940, era referência no Brasil, o Instituto de Pesquisa Agropecuária aqui. E aqui eles conseguiram desenvolver, e aí em 1942 a Escola Solidônio Leite, no Dia da Árvore, junto com os alunos e os professores, plantaram algumas dessas árvores, inclusive lá no Solidônio. Aquela enorme que tem lá. E também essas 3 lá, que tem lá. E aí houve uma época que queriam derrubar aquelas árvores, e alguns pesquisadores aqui, não derrube não, que isso aí é histórico, né? Claro. Que são as primeiras plantadas no Brasil. E aí, certo, quem é que diz que isso foi as primeiras? Então eu fiz uma pesquisa, existe um estudo acadêmico sobre aquelas algarobas, entendeu? Eu digo, então é real, não é ninguém que está dizendo. Eu tenho até gravado... Foi plantado quando? 1942. Elas vieram em 1940
em 42 elas foram plantadas. E aí, gente, a algaroba que você está nos assistindo é uma árvore que tem muito aqui na região e existe uma discussão grande em torno dela, que ela é invasora, Isso. que ela suga bastante água, que Ninguém nasce perto dela. que né? não nasce nada perto dela, que a abagem que ela tem não é boa para o gado. Comenta um pouco sobre isso. Não, isso existem esses estudos, né? E aí muita gente hoje até tira. Tira. Muita gente, eu corta. conheço várias pessoas que tiram essa árvore. Dizem, inclusive, que a madeira é muito boa, né? Então, muita gente, inclusive ali na estação, onde tem aquela pracinha ali era um canteiro de algaroba enorme. Então foi tirado todas para fazer aquela praça que tem ali na estação. E ela é isso, é uma árvore daninha, né? Que nada cresce perto dela. Então, hoje ela serve mais para fazer sombra. Entendeu? Que é muito pouca sombra. Que é muito pouca. Ela é uma árvore muito rala. Uhum. Né? A raiz dela ela não é pivô, ela é lateral, então der um vento, ela cai. E aí você vê o quanto a gente tem de atrativo turístico na cidade. Sim. E ali na Rua dos Correios, mesmo além das casas que você falou, tem um poste ali que eu já conversei com o Paulo César da esquina. Aquele poste ali é de 1935. Eu já vi. Então é um poste que a gente tem que preservar ele. Eu fiz uma pesquisa com fotos antigas para saber, peraí, esse poste, ele sozinho aqui, quem foi que colocou, como foi que ele veio parar aqui e tal. Então existe uma fotografia de 1935 que tem um poste igual aquele em frente à antiga prefeitura que ficava ali de lado da igreja, onde é o prédio da fazenda estadual. Sei. Ali era a prefeitura e ali tem um poste daquele. Aí eu digo, bem, se esse poste está ali quando a prefeitura era lá, então ele remete a essa época e a gente tem que preservar ele porque ele é o único aqui na cidade. Claro. Entendeu? Então você vê que a gente vai começando a ver elementos dentro da cidade que a gente precisa preservar e que é um atrativo turístico, porque hoje os Estados Unidos ele é o que é na área turística, porque qualquer coisa que aconteça em determinada coisa vira um atrativo. É só lembrar, por exemplo, das Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Um terrível, um acidente, um crime, algo horrível, muitas pessoas se foram, mas hoje tem uma praça lá, né? Tem. Nunca fui lá, mas... Hoje, em São Paulo, onde caiu aquele avião da TAM, o acidente da TAM, na cabeceira do aeroporto de Congonhas, lá tem uma praça muito bonita, entendeu? Então, a gente precisa se apropriar dessas coisas que nós temos, não é? Verdade. Mas aí pronto, só aí já tem quase 15 atrativos, não é? Sim. Aí a gente chega, aí tem o Museu do Cangaço. Aí, ali naquela região da estação, além da própria estação, aí tem o museu, tem a Academia Serra Talhadense de Letras, que fica lá, tem o Parque Municipal Ronaldo Aureliano. Não conheço. O Parque de Escultura. Em cima, né? Um pouquinho? Não. Eles são peças de ferro. Eu vi embaixo. Aquelas peças de ferro foi feito por Ronaldo Aureliano, depois que ele se aposentou da Refesa. Então ele conseguiu fazer aquelas esculturas com a ferragem dos trilhos do trem. E aí, os trilhos e algumas peças de trem. E aí é o Parque de Escultura Ronaldo Aureliano, que pouca gente conhece, mas não que está lá. Já vi as peças, mas não sabia que ali era um parque de escultura. Exatamente, porque tem várias delas espalhadas. Eu já até conversei com o pessoal da Secretaria de Turismo para ver se ao invés dela ficar espalhada, fazer tudo juntas de um lado só, com espaço para as pessoas caminharem entre elas. Claro, e tivesse uns totens explicando o significado, como foi feito e tal. Aí, Guerra, é quando vem essa questão do Ministério fazer os parâmetros. Quando você tem vários atrativos dentro de uma cidade, isso ganha peso na hora da pontuação, porque tem umas pontuações. Então você vê, a gente tem o museu, tem a academia, tem o Parque Ronaldo Aureliano, a estação de passageiros, onde ficava aqui hoje é o CRI, né? É histórico também, entendeu? Então, nós temos atrativos aqui na cidade e muitos. Aí a gente vai para a zona rural. Aí a zona rural tem suas histórias. Da zona rural, qual é a que você acha que é mais rica em termos de beleza e turística? Hoje quem está trabalhando... Beleza turística. Hoje quem está trabalhando muito essa parte turística é o pessoal
do Instituto Serra Grande, do amigo Álvaro. Fica onde? Fica lá na Fazenda Barreiros, como quem vai ali para o sentido Recife, entrando à direita, lá depois do Mel, por ali. Aí, Fazenda Barreiros é no sentido do Itauapiranga. Aí o que é que acontece? Ele está fazendo um trabalho lá de turismo de base comunitária. Já existe, eles já fazem produtos como doce, licores, entendeu? Ele criou alguns atrativos lá, como um anfiteatro. Às vezes o grupo vai para lá, ele senta o pessoal lá e conta a história de lá. E lá na Fazenda Barreiros, onde Álvaro está assediado, tem uma casa que foi onde aconteceu as tratativas do pessoal de Lampião para... Sério? O terraço da casa, a polícia ela se reuniu lá para entrar na Serra Grande para atacar Lampião. Entendeu? Então, veja o valor histórico que essa casa tem. Sim. Entendeu? E que isso tem que ser explorado. E tem a casa que Lampião morou também, né? Que eu lembro que você já me falou. Tem no sítio Passagem das Pedras, que foi onde... Veja, mas aí eu já tô... Já mudou para outro lugar. Já foi para outro. Mas lá em Álvaro é um local muito agradável de se visitar, tem um anfiteatro. E eles produzem o que a natureza lhes dá, e isso se transforma num turismo de base comunitária, porque você pega aquela fruta que era dali mesmo, faz um licor, vende ali, e os moradores fazem tudo. E alguns deles, quando vai um grupo, eles cedem um quarto da casa como hospedagem. Caramba! Lá não tem hotel, mas aí eles fazem aquele turismo, aquela hospedagem comunitária. Muita gente chama de cama e café. Você vai lá, toma o café da manhã, dorme, no outro dia você sai, se vai fazer as visitas, depois volta, dorme de novo, toma o café, sai. Né? Tem gente que quer só isso. E aí, lá é um turismo de base comunitária que precisa ser explorado. E aí a gente vem para o sítio Passagem das Pedras, que é já o outro lado. Aí lá foi onde nasceu o Lampião. É para que lado o sítio Passagem das Pedras? Quem vai para a Fazenda São Miguel. Sim, para a Fazenda São Miguel. Tem a Fazenda São Miguel, vai direto, você dobra a direita, aí sítio Passagem das Pedras. Entendi. Né? E aí lá foi onde nasceu o Lampião, ele passou parte da infância dele lá, né? Era a casa da avó materna dele, Dona Jacosa. E naquela época, as filhas, quando estavam próximo de ter filho, elas iam para a casa das vós. Né? Então foi isso que aconteceu também. Existia a casa da mãe de Lampião, que era próximo dessa casa de Dona Jacosa, e aí ela estava perto de ter filho, foi para a casa da avó, Lampião nasceu lá e terminou ficando lá, criado pela avó. Né? Passou uma parte da adolescência lá. Então é uma casa histórica que faz parte do Museu do Cangaço. O Museu do Cangaço adquiriu essa terra com a casa. Lá tem um acampamento de cangaceiros, que é um acampamento temático. Claro. Que é o tipo assim, como era que os cangaceiros, nos momentos de descanso deles, eles viviam. Então, eu nunca fui lá, cara, a gente precisa ir, produção. Tem que ir lá. Gravar lá no sítio das Passagens, né? Sítio Passagem das Pedras. E aí o que é que acontece? Lá no sítio aí tem esse acampamento temático, lá está sendo criado trilhas para a pessoa que vai fazer uma visita, se quiser fazer uma trilha, pode fazer uma trilha. A gente está até vendo lá, eu estou conversando com eles, para ver se a gente faz trilhas curtas, trilhas longas. Lá dá para fazer trilha de 10 quilômetros, dá para fazer trilha de 800 metros. Existem 2 trilhas lá que nós vamos estar fazendo novas sinalizações, que são trilhas com 1,5 km, entendeu? Trilha com 800 metros. E aí a gente está fazendo isso lá, inclusive lá agora tem um samba de latada. Sério? Fizeram um espaço lá onde tem um forrozinho. Qual dia da semana? Eles não estão agora fazendo. É mais quando chega perto de São João. Entendi. Ou quando tem algum projeto para ser desenvolvido lá. Então existe isso. Aí, seguindo um pouquinho mais, tem a Fazenda São Miguel, onde tem o clube da Fazenda São Miguel, que aí às vezes as pessoas dizem, mas o clube da Fazenda São Miguel é apenas um clube. Mas foi tem dali, história. ali tem muita história, então isso é que tem que ser preservado. Eu levei um grupo de pessoas para lá que eles ficaram encantados
com o São João da Fazenda São Miguel, que é o São João tradicional. Lá é. Não é aquele São João estilizado. Não. É o São João que tem a quadrilha, todo mundo com a roupa remendada, é o forró pé de serra. Esse ano, vamos lá, produção. Vamos lá esse ano gravar. Ano passado o Pinheiro me chamou, agradeço, mando até um abraço, é meu amigo Pinheiro de São Miguel. Mas a gente não pôde ir por algum motivo, mas esse ano a gente vai. Antes de você chegar no São João, e Tainara chamou também, nossa produção. Antes de chegar no São João, a pergunta que todo mundo faz, beba aí um golinho de água, todo mundo faz essa pergunta, a gente não poderia deixar de fazer aqui em relação a Lampião. Lampião, bandido ou herói? Veja, muita gente quando pergunta isso, inclusive alguns locais que eu vou, Lampião, ele era um bandido e era um herói. Para a época dele. Naquela época, ele tinha que sobreviver de alguma forma. Então, existia muita carnificina, tanto da parte da polícia quanto da parte de Lampião. Sim. Não é? Então, muita gente quando diz isso, eu disse, bem, aquele momento dele, naquela época, até 1938, foi quando ele morreu, era aquilo, não podia ser diferente. Não é? Até ele ficou... Vamos dizer assim, ele se revoltou quando mataram o pai dele. Então, foi a partir daí que ele realmente virou bicho. Mas justifica? Olha, a polícia, quando matou o pai dele, ela, na realidade, estava atrás de Lampião. Não encontrou Lampião. Encontrou o pai. Aí, com isso, mataram o pai dele. Ele já havia perdido a mãe, alguns meses depois, antes. E aí, ele disse, bem, agora... eu vou fazer justiça. E aí ele tirava de rico, dava para pobre, tinha muita coisa que acontecia com a polícia na época. Alguns policiais se vestiam de cangaceiros e faziam atrocidades que era remetida a ele. Entendi. Alguns cangaceiros dele faziam também algumas atrocidades. E alguma dessas atrocidades, Lampião, vamos dizer, dava um castigo a esse cangaceiro. Tem uma histórica, né? Inclusive, você falou de um correligionário dele que foi comer na casa de alguém, de uma moça lá. A história do sal. A história do sal, né? Foi lá comer e aí disse, pai, a comida tá sem sal, não sei o quê. Aí Lampião, tá certo. Dona Maria, muito obrigado pelo almoço, pelo jantar, Deus lhe abençoe. Saiu, pegou 1 quilo de sal, abriu a boca dele e botou e diga, você tome jeito de homem, seu caba. A pessoa dá o comer e você ainda reclama. Aí tinha muito isso de Lampião. Ele era justiceiro. Muita gente diz que ele era assassino, que é essa coisa, né? Assassino ou bandido? Sim. Né? Bandido ou herói, né? Então tinha muito isso. Ele era bandido para a época que ele vivia. Se fosse hoje, ele não era mais assim. Tanto que, quando começou a ser feitas as estradas, foi aí quando conseguiram pegar ele. Porque na época dele, que vamos dizer que ele estava no auge, não tinha as estradas, a modernidade das estradas, mesmo sendo estrada de barro. Então, havia uma dificuldade de encontrar ele por conta disso. E sem contar que Lampião tinha estratégias de fuga, né? Demais. Por exemplo, a sandália dele era com o solado virado ao contrário. Então você tá andando para frente e o rastro no chão tá como se você estivesse indo para trás. O bicho era a estratégia dele mesmo lá na Fazenda Barreiros, onde tem a Serra Grande, que foi um dos maiores combates de Lampião. O Lampião tava com 40, 50 cangaceiros e conseguiu vencer a polícia militar com mais de 300. Ele conhecia bem a região. Porque ele fez uma estratégia que a gente chama, inclusive em alguns livros, a garganta da Serra Grande, que era como se fosse uma ferradura, e ele se posicionou em cima, e de cima ele via quem estava vindo. Sim. Então, quando os soldados avançaram, ele começou a meter bala, e os soldados não sabiam de onde vinha. E nem tinha expertise para subir, como o Lampião tinha. Sim. Então isso dificultou a polícia e muitos correram. No livro até diz que quem não conseguiu correr, morreu. Entendeu? Então você vê, ele era muito estratégico nisso. Sim. Eu estive lá em Angico, onde ele morreu, e se você for lá, no local... Você diz, rapaz, para alguém vir aqui matar Lampião,
tinha que ser alguém que chegasse e dissesse, como aconteceu, né? Porque o local era um local muito de difícil acesso, era uma grota, você tinha que descer uma ladeira para poder chegar, e ele era muito estratégico, ficava sempre perto de rio, né? Para ter a água necessária. E aí, o que é que acontece? Houve o delator dele, né? Que foi o Pedro de Cândida, inclusive teve com alguns familiares deles, de Pedro de Cândida, e essa emboscada com o Lampião, ela se deu porque o Pedro de Cândida estava na feira de Piranhas comprando mantimento, ele e a esposa, mas a polícia começou a desconfiar de Pedro por conta da quantidade de alimentos que ele estava comprando. Ele estava com burro, aquelas galera de lado, né? As cangaias. As cangaias, né? Aí o que é que acontece? A polícia desconfiou. Pedro de Cândida comprando esse mantimento todinho, é só ele e a mulher. Então começaram a observar ele e disseram, Pedro de Cândida está levando mantimento para Lampião. Porque a polícia já desconfiava que ele tinha essa ligação, e viu aquilo tudo. Então foi quando seguiram ele, torturaram ele, e ele disse onde foi que o Lampião estava. E aí aconteceu o massacre, né? Então você vê, nós que somos de Serra Talhada tem que aproveitar isso. Com certeza. E essa pergunta que eu faço, gente, não é tendencioso, não. É algo que eu sempre faço para as pessoas. Comenta aqui embaixo, você acha que ele era um bandido, que era um herói? E vamos conversar sobre isso também. Exatamente. Então, existe muito isso. Ele era um bandido para a época, sim, como era o sistema. Sim. Inclusive, a polícia da época contratou Carlos Prestes para resolver. Vamos botar para combater Lampião. Claro. Quando os dois se encontraram, aí viram que os dois tinham o mesmo objetivo com relação à polícia. Sim. Então terminou se juntando praticamente os dois contra a polícia, né? Sim. A coluna Prestes, ela pegou o armamento que a polícia deu para ele, e ele, não, vamos juntar, porque o mesmo objetivo seu é o meu, então, exato, entendeu? Então existe isso. E aí a gente tem que se apropriar dessa questão do cangaço. Eu não digo nem só Lampião, mas do cangaço em si. Sim. Porque depois antes de Lampião já existia o cangaço. O cangaço não nasceu com Lampião, entendeu? Não. E depois que ele morreu também ainda durou um tempo. E hoje se fala, inclusive, do novo cangaço, né? Do novo cangaço. Que aí vem aquela história, aí vem essa coisa que eu acho que é o diferente. Naquela época existia, vamos dizer assim, uma justificativa para ter o cangaço, porque era uma outra época de injustiças, vamos dizer. Hoje, a gente não pode dizer que é um novo cangaço, porque o tempo é outro. Claro. Entendeu? Então, a gente tem que dividir isso. Muita gente eu vejo falar, é o novo cangaço, porque se formou um grupinho, foi lá, matou, roubou não sei o quê, matou não sei o quê. Fechava a cidade, arrombava os bancos, pegava vítimas, prendia a polícia. Isso. É o que se chama de novo cangaço hoje, né? E aí você vê o quanto a gente tem de história na cidade, né? Tem a Mata da Pimenteira, que é uma reserva. Aí quando a gente vem fazer aquelas contas dos 41, a gente chega na Mata da Pimenteira, ela por si só já é um ponto. Porque você chega na parte de baixo dela, na parte, tem um pé de juazeiro, onde todo mundo se reúne ali, e ali você tem uma contemplação de uma paisagem linda de um paredão que tem lá. E aí, só na Mata da Pimenteira, nós temos 4 trilhas. Tem a trilha do Tamboril, a trilha do Mocó, a trilha do Macaco e a trilha do Gavião. Quilômetros, então, distância? Geralmente, a mais longa, 800 metros. Coisinha pequena. É coisa pequena, mas é de uma rara beleza. Então, veja, só aqui a gente já tem 4. Qual o período mais interessante de fazer essas trilhas? O bom é quando tá a mata toda verdinha, né? Eu acho que julho, por aí, junho, julho, a mata verdinha dá para você fazer, porque você tem uma sombra. E lá você já vê que nós temos 4 trilhas. Uhum. Aí lá nós temos o Mirante do Gavião, as 5. Mirante do Macaco, 6. Né? Lá tem placas, tudo? Tem, todo sinalizado. É uma reserva ambiental do Estado, que é protegido pela CPRH, né? Tem Rodrigo Ferraz, ele é quem é o administrador lá, ele trabalha no CPRH. E esse mirante, ele dá a vista para onde? Veja, o Mirante do Macaco, ele dá uma vista para uma parte da serra e para o vale, vamos dizer assim, do Ipa. Sei. Né?
tem uma visão mais de mata fechada. Se você chegar no Mirante do Gavião, aí é uma área que já é mais em cima, mais alto, você tem uma visão 360. Entendi. Entendeu? Aí tem o Mirante da Pedra Branca, que também é um outro mirante, que também, hoje ela não está com a visão 360, porque a vegetação ela cresceu. E ninguém podou. Ninguém podou, aí uma parte da cidade aqui você não vê, mas vê o outro lado do vale. Então, só aí 3 mirantes. Aí a gente pega 4 trilhas e 3 mirantes, só Certo. ali. E a mata em si 8. E a mata em si 8, que você chega no Juazeiro para contemplar Claro. a região. E aí, dentro disso aí lá vem mais 2 atrativos que a gente tem lá. Nós temos na Mata da Pimenteira 2 paredões de rapel e escalada. O paredão da Pedra Branca, que é onde tem um mirante também, é um paredão de 125 metros. Cara, e o pessoal desce. Desce. E tanto desce quanto sobe. Ele é Descer é mais fácil. Ele já tem as vias, né? Que a gente chama as vias, que o pessoal que faz escalada já vai por essas vias. E desce também de rapel. E tem um outro paredão que aí é menor, é mais ou menos 20 metros. Ah, isso aí eu faço. E aí o pessoal também desce. Isso aí dá pra descer, hein, produção? Aí você vê, só aí a gente tem quase 10, não é? Aí a gente sai contando com os outros e aí você chega nesse patamar de 41, né? Muito bom, cara. Tem uma igrejinha que ela tem um valor histórico para a cidade, que é a igrejinha da Cruz da Moça. Não sei se Na você Estrada de Triunfo, é? Não. A igrejinha da Cruz da Moça é ali, você chega no Mercantil. Ah, eu sei. Sabe qual é aquela Sei, numa pequenininha? pedra lá em cima. É. Sei. A igreja da Cruz da Moça é interessante porque houve um assassinato de uma moça, né? Só que o assassinato dela foi ali perto do Mercantil. Na época era tudo mato e ela foi assassinada. E aí teve uma pessoa que encontrou ela e ficou muito comovida, ela tentou ver como foi que aconteceu isso e tudo mais, e disse que ia fazer uma capelinha, Um memorial. um memorial para ela. Aí fez em cima daquela pedra lá. E fez e começou a dizer que ela fazia milagres e tudo mais, e fez aquela igrejinha, tá lá. E aí você pega, mas aquilo ali não tem história nenhuma. Tem, porque foi lá atrás que aconteceu isso. Alguém vai chegar e vai perguntar por que tá essa igreja aqui. Tu já entrou lá? Eu não cheguei a entrar, eu conversei com um rapaz que administra lá. Eu já passei várias vezes lá na frente, mas nunca Tem uma vi aberto. escadaria bonitinha, mas tem um rapaz que ele toma conta da igreja, e eu já conversei com ele que eu quero ir lá fazer um vídeo lá para mostrar como é, contar a história, entendeu? Então você vê o que a gente tem de história aqui na cidade para ser contada. Muito Não é pouca. Agora, lógico que depende de uma junção de mãos, né? Poder público, sociedade civil, empresários, né? Aí, Mata da Pimenteira, aí tem a Serra Talhada, que tem também os mirantes lá em cima, tem as trilhas lá em cima. Lá em cima eu acho que tem umas 3 trilhas e um mirante. Quer dizer, o mirante é lindo lá. Já vai quase 25 aí. Já. Entendeu? Já. Então, veja a quantidade de atrativos que nós temos. Sebastião, um sonho. Um sonho. Olha, o sonho para mim aqui seria... Aí eu vou falar do turismo, porque eu gosto muito de turismo. Era que a gente tivesse um mirante bonito lá na serra, com um teleférico subindo para lá, né, para que a cidade ela fosse explorada, né, turisticamente. E eu acho que a partir daí, você quando faz um mirante lá em cima, quando tem um fluxo de pessoas, aí tudo converge para que a coisa cresça mais. Sim. Então é a partir daí que o Ministério vai começar a mandar dinheiro para o turismo. Botava um pedalinho ali no Borborema. No Borborema. Existe um indicativo. Uma praça ao redor, assim, uma faixa de caminhada. Eu tive em Brasília. Uma pracinha para estacionar, com lanche, food truck. Eu tive em Olha Brasília. aí, gente, vamos fazer isso, gente. Eu tive em Brasília e eu estava até conversando com o pessoal da prefeitura para ali naquele lago ser feito o Lago Paranoá em Brasília. Sim. Não sei se você já esteve no Lago Paranoá, que tem uma plataforma de madeira ao redor do lago. Você imagina fazendo aquilo ali no pé da serra. Lindo. Né? O pessoal caminhar ou ficar ali, uns bancos, ficar sentado contemplando aquela serra e o lago, né?
Então, o Paulo Vieira, quando ele veio aqui para fazer o Avisa Lá Que Eu Vou, eu fui com o pessoal dele, com o drone, para fazer umas imagens aéreas do lago ali, do Borborema. E eu digo, meu Deus do céu, esse lago tá tão sujo que eu acho que essas imagens vão ficar horríveis. Mas aí, quando o rapaz me mostrou as imagens do programa, eu digo, não, isso não é o Lago Borborema. A beleza que tem, você vendo de cima. É lindo, é lindo, é lindo. Então, Serra Talhada está aí, e o meu sonho é que o turismo cresça, porque é bom para todo mundo. Objetivos para o futuro? O objetivo para o futuro é que a minha agência, ela deslanche, né? Que eu tenho uma agência de receptivos, e aí muita gente diz, mas por que tu não faz passeio para fora? Praia, outras cidades. Eu disse, não, eu quero é que o pessoal venha para a Serra, entendeu? Claro. Ir para outra cidade eu vou e me divirto, mas eu quero é que o pessoal venha para a Serra Talhada, porque é aí onde a minha agência ganha o dinheiro. Claro. Né? Como eu disse a você, é um nicho de mercado pouco explorado. Sim. E que eu digo, não, tem que aproveitar isso. E falando dessa agência, explica pra gente como é essa tua agência, o que é que ela faz, como te contactar para quem está nos assistindo e quiser te contratar. Uhum. A agência é a 7 Receptivos. Aí muita gente diz, por que 7? 7 é o número perfeito. As 7, SET, é porque na aviação, a nomenclatura das cidades, né? Aí 7 é Serra Talhada. Sim. Recife é REC, né? Guarulhos é GRU. Aí eu peguei e botei 7 Receptivos. Muito bom. Não é? Que é uma agência de receptivos. A gente recebe o turista aqui, não só o turista, como qualquer evento corporativo. A gente monta um roteiro, dá no evento, inclusive eu tenho até que conversar com o pessoal das faculdades aqui, quando tem esses congressos que as pessoas chegam, quer conhecer um pouco da cidade. Claro. Então a agência, a SET, ela faz esse roteiro, não é? Vai buscar o pessoal no hotel, deixa no hotel, faz um roteiro histórico aqui no centro da cidade, ou faz roteiro ecológico na Mata da Pimenteira e na Serra, ou vai para o sítio Passagem das Pedras, onde tem Lampião. Então a gente trabalha em cima disso, fazendo esses roteiros, e o contato é o 879-9930-0454. É só entrar em contato. Sebastião Costa. E ó, Sebastião, eu já faço até um convite, na verdade, para a gente fazer uma gravação, eu e você, lá no sítio Passagem das Pedras e na Fazenda Barreiros. Pronto. E na Fazenda Barreiros, a gente marca. A gente vai um dia para um lugar e outro dia para o outro. Você vai gravar um conteúdo. Eu digo a você, você vai se encantar com os dois locais. São muito, muito agradáveis. A receptividade é muito boa. Pois vamos marcar. Né? O Álvaro mesmo, ele tem os doces lá que ele bota pra gente fazer degustação. E é interessantíssimo demais. Eu já disse a ele que nos meus roteiros eu coloco sempre a Fazenda Barreiros. Bora, vamos marcar. Pra lá. Vamos marcar de lá. Se você tiver pessoas para ir, melhor ainda, que eu aproveito o comboio, a gente faz o pagamento, tudo e vai lá. A gente marca, vamos marcar. Sebastião, e você também é radialista. Pois é. Não é ator. Eu comecei a fazer teatro em 78. Então tem uma data, né? Tem um bocado. Então eu sou ator com DRT, né? Tem o registro de ator, tem o registro de cenógrafo e tem o registro de radialista. Então já fiz vários filmes, curtas-metragens. Estou para fazer um longa agora. Comecei a fazer teatro em 78 e em 81 eu já participava de festivais. Caramba. Não é? Um espetáculo que eu escrevi, que foi sobre Santos Dumont, era um teatro cívico que tinha em Recife, tinha um festival de teatro cívico, e eu fiz um espetáculo, eu escrevi, era sobre Santos Dumont, era 14 bis, Glória e Morte de um Brasileiro. Foi uma pesquisa que eu fiz sobre Santos Dumont, que ele criou o avião, e ele não suportou depois, foi ver que esses aviões se viram para a guerra.
Verdade. Entendeu? Foi a frustração dele, que ele nunca imaginou que o avião que ele criou, o pessoal ia utilizar em guerras. Ele queria que o avião fosse para transportar as pessoas e não para a guerra. Então foi uma frustração dele. E eu fiz um espetáculo lá em Recife, e nesse primeiro ano que eu fiz, aí ficou em segundo lugar diante dos outros que tinham, né? Legal, Sebastião. Então, aí de 78, eu comecei a fazer outros espetáculos lá no Recife. Cheguei a ser presidente da Federação de Teatro de Pernambuco, né? Participei das Paixões de Cristo, do Recife. Hoje faço espetáculo no Massacre de Angico. Não é? Há 10 anos que eu estou no Massacre de Angico. Estou fazendo Paixão de Cristo aqui também. Já fui Judas numa Paixão de Cristo. Já ia morrendo 4 vezes enforcado. Então, é muita história. E aí, também comecei a fazer rádio lá em Recife. Aí parei. Eu era locutor da Prefeitura do Recife, no São João e no Carnaval, né? Qual ano? Aproximadamente. A gente está em 2026. Eu acho que nos anos 90, 80. Não, depois 2000. disso. 2010, Alguma por aí. coisa. 2010, 2009, 2010, 2011. Porque 2012 eu vim para cá. Sim. Eu ainda fiz 2012. Porque eu vim para cá, mas aí no Carnaval eu fui para Recife para fazer locução no Pátio de São Pedro. Sei. No palco do Pátio de São Pedro. Sim, Eu sim, fazia sim. locução lá. E aí, a partir daí, eu vim para cá e aqui comecei com a Nildo Mar no Museu do Cangaço, e a gente começou a fazer esse trabalho. Ele sabendo que eu fazia cultura lá, e não, vamos fazer alguma coisa por aqui. Claro. Me botou no espetáculo, e aí, até agora, eu tô por aqui. Que coisa boa, meu amigo. Olha aí, gente, esse é Sebastião, um cara que é multifuncional, mas sempre com a cultura na veia. A cultura pelo rádio, pelo turismo, pela arte, pela cultura. Eu não sei nem o que a gente pode conversar mais, meu amigo. Como é que tá nosso tempo aí, produção? 1 hora. O que é que a gente pode conversar mais, amigo? O que é que a gente Você trouxe, quer falar mais algo? Não, você falou em rádio aí eu tô também na rádio, né? Sim, a rádio Radialista. que eu tenho. Sim. Eu comecei lá em Recife, como eu te falei. E aí, quando eu cheguei aqui, eu digo, rapaz, eu tô muito parado na questão de rádio. Eu acho que eu vou arrumar um horário para me fazer aí, sem que atrapalhe muita coisa, né? Claro. E aí, fui pra Rádio Cultura, comecei a fazer futebol. E você tá de férias agora, né? Não, ainda não, já acabou. Quem tá de férias é Ranilson. E aí eu comecei a fazer o futebol, que me rendeu muita coisa boa também, o futebol, porque eu cheguei a fazer, a gente fazia... Aonde a gente dava vontade de ir, a gente ia. A gente fez final de Copa do Nordeste, eu e Chico Silva, que foi um parceiro meu também na rádio. Então a gente fez muita final de Copa do Nordeste, a gente saía daqui, ia para João Pessoa, Recife, estava pensando em ir para Maceió para fazer os jogos. Que massa, muito bom. Tanto eu quanto ele, nós somos credenciados pela CBF e pela Federação Pernambucana de Futebol. Na época, antes da pandemia, ia ter a Copa do Mundo. Sim. E estava tendo as eliminatórias. Então, nós já estávamos credenciados para fazer o jogo entre Brasil e Argentina, que ia acontecer no Arruda, na Arena de Pernambuco, aliás. E aí a gente já estava credenciado já para esse jogo, para fazer esse jogo lá. Mas aí houve a pandemia, aí mudou tudo. Fechou tudo. Aí fechou tudo, né? Fomos convidados para fazer um jogo do Flamengo com o Internacional do Maracanã, mas aí também depois não rolou, porque nós tínhamos todas as pretensões do mundo, mas a gente dizia, mas rapaz, Maracanã já é um negócio bem grande, né? Eu acho que ainda não é o momento, mas mesmo assim surgiu o convite. Então, a gente depois parou o futebol, aí eu fui fazer o programa policial, que eu tô até hoje, eu acho que eu tô com uns 6 ou 7 anos fazendo já. E aí deu certo, né? Deu certo. Demais. E eu tô fazendo dando, A Hora do Moído, né? A Hora do Moído com meu amigo Tony Alencar. Uma pergunta, esse coletinho, todo jornalista usa? Pessoal... Esse colete é mais para o pessoal de turismo, a gente que é de turismo. A gente anda com máquina fotográfica, com um celular, com agenda, então ele é cheio de bolso, a gente sai botando tudo, como é aqueles tabletes de lanche, de carboidrato, né? E tal. Aqueles cereais, né? Você bota, sai espalhando água, tudo. Então a gente já anda com isso aqui já para sair aqui, eu penduro um apito, porque quando o grupo de turista está muito disperso, eu apito para a hora de juntar, né? Então por isso que eu tenho esse coletezinho,
Tá aqui a minha credencial, né, do Ministério do Turismo. Muito bom. Tinha até cabelo na época, né? Não é, rapaz? Tinha mais, né? Era? Esse aqui eu acho que eu troco para o ano que vem. Não, 2027 ele vence, aí eu já vou trocar, entendeu? Mas é isso aí, esse é o Sebastião. Bom, meu amigo, o Sebastião é um cara incrível. Traga suas palavras finais, meu amigo. Bem, as minhas palavras, agradecer, né? Fico muito grato por estar aqui, não só pela presença, mas por poder divulgar Sim. o turismo da cidade, a cultura da cidade, o que a gente tem de bom e de melhor, que a gente não deve a cidade nenhuma. Sim. A gente precisa aproveitar melhor, né? Claro. Então, as minhas palavras é essa, é que a gente aproveite Serra Talhada do jeito que ela merece e do jeito que a gente pode fazer. Esse é meu amigo, gente, Sebastião, o homem do cuscuz. Na rádio ele é conhecido como o homem do cuscuz, né? É, Sebastião do Cuscuz. Sebastião do Cuscuz, e esse é o nosso Café com Guerra, que a gente traz cultura, traz lazer, traz esporte, traz saúde, traz informação. Você sabe, tamo junto, só o começo.